Atos, no capítulo 21, versículo 17. E hoje nós vamos falar sobre concessão. O que é concessão? É quando você é bondoso e você pensa, se eu permitir um pouco, eu resolvo um monte de problemas, tá? Que nem a gente diz assim, não, mas um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas a gente dá um jeitinho. Então nós vamos ler Atos capítulo 21, versículo 17. Todo mundo encontrou? Diz assim: quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. E todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Até aqui. Só entendendo esse fato, Paulo chega a Jerusalém, apesar de ter sido advertido que em Jerusalém ele sofreria muito. E quando ele chega em Jerusalém, diz que ele é recebido por Tiago, que era o líder de Jerusalém, e pelos presbíteros. E eles contam com alegria um fato que está no versículo 20. Veja lá. Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram. Só que daí eles dizem assim, porém esses milhares de judeus que creram, eles estão achando que você ensina as pessoas a se afastarem da lei e de Moisés. Então, olha só o que eles disseram, versículo 22. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto, faça o que lhe dissemos. Estão conosco quatro homens que fizeram um voto. Participe com estes homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que raspem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Sabe o que significa isso? Paulo, você chegou aqui em Jerusalém, milhares de judeus se converteram, olha que bênção. Só que eles acham que você fala contra a lei. Então faz o seguinte, raspe a sua cabeça, faça um voto, pague inclusive para esses 4 homens o voto deles, vai lá, fique 7 dias de purificação e consagração, como manda a lei, porque daí o que vai acontecer? Esses judeus que se converteram, eles vão olhar para você com bons olhos. E ainda eles dizem assim, olha só no versículo 25, quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês estão entendendo? Deixa eu explicar. Tiago está dizendo, lembra do concílio de Jerusalém, lá no capítulo 15, que teve a briga, porque os judeus convertidos diziam que o povo tinha que se circuncidar, e daí a gente chegou num consenso e mandou uma carta dizendo assim, olha, fujam da prostituição, né? E da comida sacrificada aos ídolos, da carne de animais estrangulados. Isto é, vamos abrir uma concessão. E aqui no capítulo 25, o Tiago diz, a gente mandou carta para os judeus, para os gentios, porque senão os judeus vão ficar assim, então para a gente conviver bem, tá? E o que Paulo fez? Paulo
ele fez o ritual, pagou, se purificou, entrou no templo, ficou 7 dias de purificação dos rituais judaicos, porque afinal multidões de judeus haviam se convertido e a gente não pode melindrar os novos convertidos. Mas daí o que aconteceu? Vamos ver no versículo 27. Vamos ler ali, diz assim: quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão, o agarraram, gritando: israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra este lugar. Adiantou? Adiantou a concessão? Adiantou querer conciliar todo mundo? Afinal, Bia, são milhares de novos convertidos. Então a gente omite algumas coisas e a gente faz outras coisas para que ninguém se escandalize. E de repente, Paulo fez isso. Versículo 30, o que diz? Toda a cidade ficou alvoroçada, juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Ele estava terminando a purificação, tá? Arrastaram-no para fora do templo, imediatamente as portas foram fechadas, tentando eles matá-lo. Chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Eram os novos convertidos. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando ouviram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Valeu a pena? Eles são da igreja, como é que é o nome? Só porque eles acreditam que quem foi crucificado na cruz foi o Pai, mas eles cantam bonito, a gente faz uma concessão, né? Eles acreditam que o diabo vai pagar o preço dos pecados, mas eles também creem em Jesus. A gente faz uma concessão, vamos até chamá-los aqui para cantar um pouquinho. Não, aquele outro grupo, eles adoram, mas eles não adoram, eles só veneram. A gente faz uma concessão, né? Mas na primeira oportunidade, o que eles vão fazer? Eles nos arrastam do templo. Eles nos espancam, até chegar o comandante romano com suas tropas. E daí, quando ele chegou com os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Versículo 33. O comandante chegou, prendeu-o, e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem ele era e o que tinha feito. Alguns da multidão disseram uma coisa, outros disseram outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Irmãos, hoje eu só quero deixar isso. Não adianta abrir concessões para o erro. Cristo nos livrou da lei, e Cristo é o cumprimento da lei. Não tem que fazer voto de 7 dias no templo, nem pagar a oferta do voto.
não tem que obedecer à lei judaica para agradar os novos convertidos judeus. Não tem. Não tem que fazer concílio de Jerusalém e dizer que é para não comer o sangue e nem o animal sufocado, só para conciliar. Jesus não concilia. Ou você crê totalmente nele, entrega sua vida mesmo com o sofrimento e o martírio, ou você abre concessão e vai ser martirizado do mesmo jeito. Porque aqueles que sondam a nossa liberdade, como diz o apóstolo Paulo, eles não vacilarão um segundo em acusar a gente de nós sermos os hereges, os pecadores, os tumultuadores, os falsos profetas. A igreja, de uma forma geral, tem sido muito ingênua em aceitar o erro para viver em paz. Os nossos pais do primeiro século, eles compravam a briga. Era uma briga intelectual. Eles escreviam refutações do erro e nos púlpitos pregavam a verdade. E não queriam agradar ninguém, não. Só queriam agradar aquele que os chamou, que era Cristo Jesus, o Senhor. Os irmãos entenderam? Tiago era conciliador. Lá no Conselho de Jerusalém, no concílio primeiro da igreja, ele apaziguou os ânimos e cedeu um pouquinho. Depois ele ainda dá testemunho que ele cedeu e agora a coisa está tranquila. Mas quando Paulo chega, que é o pregador da nova aliança, a multidão de novos convertidos queriam matar o maior teólogo, o maior doutrinador daquela época, o homem que escreveu simplesmente quase que a maior parte do Novo Testamento. Mesmo ele sucumbindo a esses conselhos fajutos, mas não adiantou nada. O conselho que a palavra nos coloca é sermos fiéis à sã doutrina, palavra de Deus, e fiéis até a morte. Amém?